E relevante também é nós falarmos a respeito das provas do Enem 2023. A gente sabe da importância que essa prova tem para muitas pessoas que estão assistindo o nosso programa. E a pergunta que eu fiz no primeiro bloco, eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores devem ter ficado matutando. Será que você está pronto, literalmente, para essa prova do Enem? A gente vai ter várias entrevistas aí nos próximos dias para falar sobre isso, sobre os preparativos e principalmente dar dicas para quem está nos acompanhando. Você pai, você mãe, você responsável, também tem um papel importante. De vez em quando dá uma lembrada na pessoa que vai fazer a prova do Enem 2023, para incentivar, para o estudo e tudo mais. Eu fico feliz porque novamente nós recebemos aqui no programa o professor Alceu Amaral, professor muito conhecido na cidade de Camaquã, ele que tem um projeto muito interessante através das redes sociais, ele possui um canal no YouTube. Faça o convite, depois de terminar a entrevista, dá uma olhadinha lá no canal do YouTube do professor Alceu, tem conteúdos importantes no que diz respeito à educação, vale a pena dar uma conferida também. Mas hoje ele vai falar a respeito da prova do Enem. Bom, como é que o estudante vai se preparar para fazer uma redação no Enem, sendo que ele não sabe qual o tema? Nós nunca só vamos saber na hora de pegar a prova na mão. E aí, o estudante fica naquela, mas o que eu estudo? Qual será que vai ser o tema deste ano? É uma das grandes aflições do estudante. Boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite a todos da Sul TV. Boa noite a toda a equipe. Boa noite aos telespectadores. Em primeiro lugar, é importante saber que uma das coisas que mais perturba o aluno realmente, na hora da prova, é o nervosismo, O nervosismo, ele muitas vezes, ele atrapalha até o estudo que tu tens, o teu preparo, que tu te preparou durante tanto tempo. Mas, em relação à tua pergunta, Gil, é sempre procurar para o aluno esse que está nesse caminho, nessa senda, nessa busca, procurar estar atento às atualidades pertinentes à sociedade brasileira. Então, os problemas que são caros à sociedade brasileira vão ser discutidos dentro da redação do Enem. Porque o Enem nada mais é do que um pontapé inicial para aquele jovem, quase adulto, entrar na universidade. O que a universidade quer? Pessoas que resolvam os problemas da nossa sociedade. Então, nada mais justo do que fazer uma redação com diversos problemas, não é mesmo? Como, por exemplo, uma aposta minha, do tema da redação deste ano. 10 anos do PEC das domésticas. Como garantir os direitos dos trabalhadores domésticos no Brasil? Então, essa é uma questão relevante de discussão. Mas uma boa estratégia, principalmente para aquele aluno que está ali, naquela preparação final, é ele prestar atenção e buscar, hoje nós temos a internet, buscar todos os temas que já caíram no Enem e prestar atenção em um detalhe. O maior número de temas que caíram nas redações do Enem, especificamente, foram direitos negados ao cidadão brasileiro. Então, qualquer direito que a lei não alcança, que o poder público não alcança, virou tema de redação no Enem. De uma forma ou de outra, com suas variações, com palavras diferenciadas, mas eles acabaram sendo tema de discussão. A redação, a dissertação argumentativa, nada mais é do que justamente essa discussão. Então, se é para dar uma dica direta para aquele aluno, vá nos direitos negados à nossa sociedade. Então, esse é o principal. Mas temos outros, como, por exemplo, Gil, o comportamento do brasileiro. O comportamento do brasileiro também foi tema de diversas vezes no Enem. E é algo relevante. E quando eu falo em comportamento, são problemas. Os problemas comportamentais do brasileiro. E aí cai aqueles problemas realmente bastante preponderantes e às vezes até polêmicos, como por exemplo, racismo, etarismo. Todos são possíveis temas que possam vir a cair. E o último, e não menos importante, é o meio ambiente. Mas quando eu falo, Gil, em meio ambiente, eu não estou falando no bioma, na floresta. Não, estou falando até dos ambientes urbanos. O transporte, a questão do transporte, ela é muito relevante. O modal de transporte brasileiro é muito discutido. E por que não discutir isso dentro da universidade e, por sua vez, no Enem? Então, se é
para dar uma dica para aquele aluno que ele se prepare não só para um tema específico, mas para uma grama maior, onde esses três temas gerais possam ficar dominados por esse aluno. Que então, a partir daí, ele vai ter um preparo muito maior para vir qualquer tipo de tema. Bom, certamente quem está nos assistindo já ouviu aquela frase bem antiga que é o seguinte: vai lá e faz o feijão com arroz. O que isso significa na prática numa prova como essa? Muitas vezes o aluno quer inventar muito dentro da redação. Mas eu quero criar minha própria estrutura dentro da redação. Não, mas eu quero enfeitar mais aqui para ver que, quem sabe, eu não consigo uma nota maior. Aí entra aquela frase antiga: faça o feijão com arroz. Ou seja, existe uma estrutura básica para se fazer uma boa redação. Então, tente respeitar essa estrutura básica, já tem um bom caminho andado nisso, né? Justamente. Aquele aluno que está chegando no Enem agora, ele se inscreveu, mas não fez assim um estudo mais profundo, já com tempo, com uma metodologia, desde lá de março, e ele chegou agora, ele tem que entender que a redação dissertativa, a argumentativa que é pedida, ela tem uma estrutura. E essa estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão. O método de correção é através de 5 competências. O aluno, o candidato, tem que prestar atenção nessas 5 competências que está no edital. Está no edital do INEP, do Enem. Então essas 5 competências, vamos dizer assim, elas vão abranger a totalidade da escrita de um aluno de 3º ano de ensino médio. Ou deve, não é mesmo? Então, o que é essa escrita? É justamente ter clareza de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ter clareza da língua portuguesa formal, ter clareza também de suas ideias e defender essas ideias com uma argumentação válida, sem plágio, e ao final dar uma solução plausível, lógica e que respeite os direitos humanos. E quando se fala em direitos humanos, é importante salientar, esses direitos humanos é o direito do outro. Então tu não pode achar soluções mirabolantes para esses problemas, mas sim soluções lógicas. E muitas vezes, na maioria das vezes, a tua conclusão tem que ter uma ligação com a tua introdução. Então essa estrutura básica tem que ser muito bem respeitada. Só aí o aluno já tem um começo, um bom pontapé. O demais é o quê? Um repertório sociocultural bastante amplo, que se consegue através de leitura, mas não uma leitura de agora, né? Ela também ajuda, mas é uma leitura mais profunda, que comece já com algum tempo. Esse repertório já é uma ideia mais profunda dentro da prova, não é mesmo? Mas a questão é, esse repertório ele serve para o aluno argumentar e defender a sua ideia dentro do desenvolvimento da redação. Bom, você nos citou que uma estrutura considerada adequada para uma prova do Enem tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso seriam 3 parágrafos ou existe um outro modelo? Daqui a pouco, não, faça sua prova com 5 parágrafos. Qual seria a recomendação? Porque também é uma preocupação do aluno saber o tamanho do seu texto. Não pode ser grande demais, não pode ser exagerado, mas também não pode deixar a desejar. O interessante é o aluno ter na sua cabeça a estrutura de seu parágrafo inicial, a introdução, com seus 2 argumentos, né, a sua tese, certo? Depois mais 2 para o desenvolvimento, onde ele vai desenvolver aqueles 2 argumentos, e uma conclusão. Então seria essa estrutura básica. Há variações? Há. Mas a estrutura básica pedida na média pelo INEP, pelo Enem, é esta. O importante também salientar, Gil, é o que não fazer. Opa, o que não fazer, a gente falou o que fazer. E todo mundo quer dar um pitaco sobre como você deve fazer. Só que, às vezes, existem algumas questões que você não deve fazer e, com isso, vai conseguir uma nota melhor. Exatamente. Veja bem, antes do Enem já existia a dissertação argumentativa que, comumente, chama-se redação. Ela já existia. O que o Enem fez? Ele moldou os parâmetros, certo? Mas alguns ficaram. Então, como por exemplo, uma dissertação tu não pode usar o eu.
Então tem aquele aluno lá no início do ensino médio que ele começa a redação. Bom, eu acho que a saúde na pandemia foi preponderante. Tchau. Perdeu. Entende? Então o que acontece? Tu não pode usar o eu, porque tu estás defendendo uma ideia, não é uma narrativa. Tu não está contando uma história, tu estás desenvolvendo uma ideia, certo? Muitos erros ortográficos em demasia. Menos de 7 linhas. Ou desenhos. Tem um aluno que gosta de fazer um ponto e aí faz uma bolinha. Por quê? Porque o corretor que está lá, ele pode interpretar que aquilo ali é uma forma de se comunicar com o corretor. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? Letra totalmente ilegível. É uma letra extremamente... Eu estou falando do extremo, né? Uma letra extremamente ilegível, que não há possibilidade de leitura, também vai zerar. Mas é basicamente isso, Gil. É menos de 7 linhas. Se tu escreveres em língua estrangeira predominantemente, se tu colocares o eu, né? E o eu é interessante. Aqui é uma profundidade dentro do português. Né? Se tu colocar estamos, que é a conjugação, né, na primeira pessoa do plural, ele também vai ser problemático. Mas foca no eu. Exclui o eu da tua redação. Esse é um grande fator de reprovação para os alunos, não é mesmo? Bom, entre esses temas que você falou agora sobre o que não fazer na redação, eu acho que muitas pessoas terão um grande problema na prova desse ano, que é ter uma escrita legível, porque hoje em dia nós estamos adeptos ao computador, ao laptop, né, estamos adeptos a digitar no nosso celular. Tem um corretor que muitas vezes ele é falho também, mas a gente acaba utilizando esse recurso nos nossos diálogos, e quem digita muito textos e tudo mais, acaba utilizando o Word, ferramentas que acabam corrigindo algumas questões ortográficas. Isso acaba prejudicando porque a gente acabou perdendo o hábito de usar a caneta. Várias pessoas não utilizam mais essa ferramenta. É uma ferramenta básica, uma ferramenta barata que todos têm acesso, mas muitos não utilizam mais a caneta. Então, terão dificuldade para fazer a prova de redação. Gil, realmente é um sinal dos tempos. Mas é importante salientar que na vida profissional, né, nós precisamos escrever. As pessoas precisam escrever. É um relatório para uma empresa, a escrita ela está aí. Então, o domínio não é tu ter domínio de um e esquecer o outro. Não, é agregar valores, é agregar conhecimento. Tu não pode ter um conhecimento digital e esquecer do que é básico. Né? Então, esse aluno tem que voltar e trabalhar em cima disso. Agora, nas vésperas, é importante salientar para este aluno que tem esse problema com letra, e eu, Gil, eu tenho esse problema. Eu também tenho, eu também teria essa dificuldade. Mas é claro que eu fui me moldando como profissional. Mas o importante para esse aluno é o seguinte, vou repetir, acalma. Mas acalma no quê? O teu rascunho, tá? Ele pode ter uma letra, né, mais bagunçada, vamos dizer assim. O rascunho. Mas na hora de tu passar para o cartão resposta que está valendo mesmo, aí sim, uma dica de ouro que o professor Alceu aqui dá para você. Você fez o seu rascunho, terminou o seu rascunho da sua redação, acha que está satisfeito. O que você vai fazer? Você pode pedir, olha, eu gostaria de ir no banheiro. Vai lá no banheiro, joga uma água no rosto, respira um pouquinho, volta para a cadeira e aí tu começa a passar lentamente, com muita calma, para a folha que vai ser realmente corrigida. Parece uma coisa simples, mas as pessoas não sabem, né? Que tu tem esse direito de ir no banheiro, não é mesmo? Tu vai, tu tem todo um acompanhamento, tem um fiscal lá no banheiro, tem um sensor de metal, e aí tu retornas e tu deu uma esticada no corpo, respirou, pegou um ar, e aí tu tem condições de estar até um pouco mais calmo, né? Eu costumo dizer nos cursos, que eu sou professor de cursinho, né? Cursinho aqui na cidade de Camaquã, cursinho pré-ENEM e pré-vestibular, que depois de um determinado momento da prova do Enem, seja ela de linguagens ou ciência da natureza, qualquer, a cadeira começa a ter espinhos. E aí tu começa aqui, tu começa ali,
Então, fazer essa dinâmica que eu citei ajuda muito. Bom, professor, eu estou sabendo que você está realizando alguns cursinhos e vai ter um aulão. E muitas pessoas que estão em dúvida nessas questões do Enem, tem um professor que ele costumava dizer que cada aula que nós frequentávamos era um sanduíche que ele dava para todos nós. Que nós deveríamos saborear aquele sanduíche todas as aulas. Se nós guardássemos dentro da mochila todos aqueles sanduíches para a véspera da prova, a gente não conseguiria comer todo. Ele está falando sobre o conhecimento que nós não conseguimos, né, estudar somente na véspera de uma prova. Então, o ideal é que as pessoas estejam ao longo do ano se preparando para uma prova. Mas quem quer participar de um aulão de qualidade, né, para poder tirar essas dúvidas finais para a prova do Enem, você está disponibilizando esse aulão. Não é bem, eu faço parte de uma equipe, né? Eu sou apenas um membro de uma grande equipe, de um curso aqui da cidade. E aí eu quero dizer uma coisa para as pessoas. Acredite em Camaquã. Acredite nos profissionais. Acredite aqui também na Sul TV. Acredite que em Camaquã nós temos profissionais de educação maravilhosos. Então, às vezes a gente vê assim, eu vou pagar um curso lá de Rio, São Paulo. Mas aqui na cidade nós temos. Então acredite em Camaquã. Sim, nós estamos fazendo, né, junto com essa grande equipe, um aulão gratuito, né, para que as pessoas compreendam o que é um curso pré-vestibular e pré-ENEM. E se tu me permite, eu posso dar o telefone de contato, se me permite. É o 981 10 9955. Você entra em contato e se inscreve para esse cursinho. É um cursinho que tem todas as áreas, né? Inclusive eu, né, que vou dar português, vou lecionar lá português, literatura e redação. Mas existem também os outros professores que são gabaritados. Então é isso, Gil. Acredite em Camaquã, nós temos todo o potencial para ter muitos aprovados no Enem e assim dignificar a nossa região e aumentar a qualidade técnica da nossa região. Bom, o professor Alceu está saindo agora aqui do estúdio, está indo para a sala de aula, né? Com certeza. Vai encarar aí uma turma de alunos nessa noite de segunda-feira. Muito obrigado por disponibilizar parte do seu tempo para conversar, para trazer essas dicas valiosas para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado.